passado nós falamos sobre a primeira parte do verso 22, né? O purificar a alma pela obediência à verdade. Quantos se lembram disso? Amém, irmãos? À medida que eu vou respondendo a Deus, à medida que eu vou obedecendo aquilo que Deus vai falando comigo, o Senhor então vai purificando a minha alma. Lembrando que só há purificação da alma se houver obediência. E esse é o motivo porque muitos irmãos não têm transformação nenhuma na vida, é porque eles simplesmente decidem não obedecer. Ao passo que eu vou obedecendo, o Senhor vai me purificando, né? Eu lembrei de um texto falando sobre isso ontem lá em Joinville, que eu não falei aqui, né? Mas lá em João, no capítulo 15, Jesus diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, o agricultor. Aí ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha como é que funciona a dinâmica. A palavra do Senhor vem a mim, eu obedeço. O que é isso? Eu dei fruto. O que o pai faz? O quê? Diga, limpa. Ele limpa, para quê? Para que dê mais, aí eu dou mais fruto. O que o pai faz? Limpa mais. Então, conforme eu vou frutificando, ele vai me limpando. Quantos estão aí? E se eu não der fruto? Corta, ele não limpa, porque não deu fruto. Não entendi, pastor. Deus fala com você, você responde em obediência, você frutificou, Deus te limpa. Consegue entender? Aí você vai, obedece mais ainda, aí Deus te limpa mais ainda. E esse processo até que você se transforme naquilo que Cristo é, varão perfeito. Amém, irmãos? Vamos lá, verso 22, o texto diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Foi isso que nós falamos. Agora olha para mim. Para que Deus quer me limpar? Para que Deus quer me purificar? Aí o texto continua: para o amor fraternal. Diga, para o amor fraternal. Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Diga assim, alma é coração. Amém? Lembra que nós falamos sobre isso no domingo passado? O que é o coração? Mente, vontade, sentimento e consciência, que é uma parte do espírito. Mas o coração é composto principalmente da alma. Amém, irmãos? Então, quando a Bíblia fala de alma, ela também está falando de coração. E o que é que Deus está purificando conforme eu obedeço? A minha alma ou o meu coração. E se Deus purificar o meu coração, como é que vai ficar o meu coração? Um coração purificado fica, diga, puro. Os irmãos estão aí? E qual é o resultado de um coração puro? Olha o texto. Vamos ler. Tente colocar a sua atenção no texto. Eu só estou falando de coisas do texto. Observe. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Ou seja, se Deus purifica o meu coração fica puro. E eu só consigo amar as pessoas com o coração puro, se o meu coração tiver sido purificado. Mas o meu coração só é purificado se eu obedecer a verdade. Os irmãos estão aí? Conseguiu compreender a dinâmica de Deus? Olha para mim. Pastor, por que Deus está purificando o meu coração? Para que eu ame as pessoas com o coração puro. E isso só é possível se Deus purificar o meu coração. Os irmãos estão aí? Olha para mim, preste atenção. A obra de Deus na nossa vida, ela vai
aparecendo, nós percebemos que essa obra está sendo realizada, não em como nós nos relacionamos com Deus diretamente, mas sim como nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta. Preste atenção. Percebe-se que Deus está transformando a vida de alguém, não em como essa pessoa se relaciona com Deus diretamente. Ou seja, oração, jejum, isso não mostra a transformação de Deus na sua vida. Qualquer pessoa que é disciplinada tem uma vida de oração, tem uma vida de jejum, tem uma vida de adoração a Deus diretamente, e isso não significa que essa pessoa teve a vida transformada. A transformação, a mudança que o Evangelho vai propor e fazer em nós, é vista em nossa vida, em como nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta. Os irmãos estão aí? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? À medida que Deus vai me transformando, me purificando, eu vou amando cada vez mais as pessoas. Eu vou servindo cada vez mais as pessoas. Pastor, não entendi. Deixa eu explicar algo para você. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em 1 João capítulo 4, verso de número 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Diga assim, não tem como amar a Deus sem amar o irmão. Aliás, eu amo a Deus amando o irmão. Você conseguiu entender ou não? Pastor, como é que eu meço o meu amor por Deus? Pelo amor que você tem aos irmãos. Observe. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, ele vê o irmão, você olha para o irmão, você toca no irmão, você conversa com o irmão, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, a minha expressão de amor a Deus só é possível se tiver alguém do meu lado. Não tem como amar a Deus sozinho. Eu vou para minha casa, servir a Deus e vou amar a Deus lá da minha casa. Não tem jeito, diga por quê? Porque para amar a Deus você necessariamente precisa de um irmão, pelo menos de um irmão do seu lado. Por isso, irmãos, que Jesus disse assim, onde estiverem 2 ou 3 ou mais, eu ali estarei. Por quê? Porque se você está sozinho, irmão, não tem como você amar a Deus, não tem como você servir a Deus, não tem como você verdadeiramente viver para Deus. Porque olha para mim, as pessoas querem viver para Deus. Pastor, eu quero viver para Deus. Mas quando elas falam que querem viver para Deus, elas estão dizendo literalmente que querem viver para Deus. Ou seja, eu estou esperando Deus ir na minha casa em algum momento, lá com uma carruagem de fogo cheia de anjos, e ele vinha aqui, meu filho, eu vim aqui para que você me sirva. Agora a pergunta é o seguinte, irmão, como que você vai servir a Deus, se Deus não está precisando de nada? O que Deus precisa? Pastor, Deus precisa que eu evangelize Ele. Não precisa, foi ele que escreveu a palavra, não precisa disso. Deus está precisando de uma cesta básica. Não está, irmão. Eu já sei, pastor, Deus está precisando do meu louvor, com essa voz toda desafinada, irmão, sendo que Ele tem milhões de anjos que cantam para Ele o tempo todo, totalmente com sons perfeitos. Olha para mim. Então, Deus como pessoa não está precisando de nada. Então, como é que eu posso servir a Deus? Eu posso servir a Deus servindo os filhos de Deus, ou seja, os meus irmãos. Como é que eu posso amar a Deus? Eu amo a Deus amando os filhos dele, que são realmente aqueles que estão precisando de alguma coisa. Então, entenda isso. O trabalho de Deus na sua vida é para transformar você em alguém que ama a Ele, mas ama a Ele amando pessoas. Os irmãos conseguem compreender isso? Fica claro para os irmãos? Olha o que o texto diz, só para que você entenda.
no capítulo 1 de Pedro, verso 22, ele vai dizer o que é que Deus está fazendo, né? Aí ele vai dizer assim: purificando as vossas almas, ou seja, Deus está purificando as nossas almas, pelo Espírito, na obediência à verdade. Tá, mas para quê? Para que Deus está purificando a minha alma? Para o amor fraternal. Diga assim: Deus está me melhorando para que eu ame os irmãos. Esse é o propósito de Deus. Consegue compreender isso? Agora olha para mim, pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender. Quando nós nos convertemos, antes de nós conhecermos a Cristo, irmãos, nós tínhamos uma alma totalmente egoísta. Pastor, o que significa isso? Presta atenção. Você chega pensando só em você. A única coisa que importa é você. As pessoas que estão lá fora, elas não pensam em ninguém. Elas pensam no seu próprio proveito. Elas pensam no seu próprio benefício. Elas pensam nelas mesmas. E está na natureza do homem viver assim. Então, o cara vai fazer um negócio com o outro, ele está pensando no quê? Tirar proveito, ganhar alguma coisa. Você entra numa amizade, está pensando no quê? Tirar algum proveito. E todas as vezes que uma pessoa que não tem Cristo se relaciona, ela se relaciona pensando nela mesma, no benefício dela. Ela não está nem aí para os outros. O problema é que tem gente que casa assim. Como assim, pastor? Vou casar, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma mulher que me faça feliz. Olha o pensamento. Consegue compreender? Eu preciso encontrar uma mulher que me compreenda. Ou seja, quem é o centro da coisa? É o seu ego, é você. Os irmãos estão aí? Tudo que você vai fazer, você só pensa em você. Isso antes de Cristo. Aí você conheceu a Cristo. Nasceu de novo. O Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Presta atenção. De imediato as coisas já começam a mudar. Diga assim, por quê? Porque antes de conhecer a Cristo, você não estava nem aí que as pessoas estavam indo para o inferno. Você morava com elas, você convivia com elas, faz parte da sua família, e você não está nem aí. Quem quiser ir para o inferno, que vá. Você se converteu, você já se tornou num chato. Por quê? Porque você quer que todo mundo seja salvo. Aí você começa a pregar para a família, para o tio, para o vô, para o sobrinho, para o primo. E aí, toda vez que você vai na casa da pessoa, para convidar ela para ir para o encontro com Deus. Por quê? Porque que de repente, de uma hora para outra, você não pensava em ninguém. E agora você já está preocupado que as pessoas estão indo para o inferno. Diga assim, por quê? Porque já começou a transformação. Ou seja, alguém que tinha a alma totalmente egoísta e o ego totalmente inflamado, que só pensava em si mesmo, agora já está começando a se preocupar com outros. Os irmãos estão aí? E agora Deus começa o processo. Aleluia. Qual processo, pastor? O processo onde você vai perder a sua vida. Pastor, e por que você vai perder a sua? Por que eu vou perder a minha vida? Porque você vai perder a sua vida para que outros possam ganhar a vida. É o exemplo de Jesus Cristo, irmãos. Preste atenção. Jesus Cristo veio à terra. Ele é o Filho de Deus. Ele tem a possibilidade de viver como ele queria. Fazer o que ele quisesse. Do jeito que ele quisesse. Mas ele decidiu entregar a vida dele em função de outros. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco. Como assim, pastor? Você não está nem percebendo. Mas a cada dia que passa, a cada momento que Cristo se revela a você, a cada momento que você obedece um pouco mais à verdade, você está se transformando em uma pessoa totalmente altruísta. Como assim? Você vai abrindo mão da sua vida cada vez mais para viver em função de outras pessoas. Por quê? Porque está havendo uma transformação dentro de você. Os irmãos estão aí? Acredite em mim, irmãos. Deus vai, assim ó, se fosse olhar pelo ponto de vista humano, eu poderia dizer para você que Deus vai transformar você na pessoa mais boba possível.
Por que boba, pastor? Porque é assim que o mundo diz. As pessoas que abrem mão da sua própria vida para viver em função de outras, são bobas. Pensa, irmãos, o próprio Pedro não queria que Jesus entregasse a vida dele em função de outros. O Pedro diz: Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer na cruz. Deixa eu dizer algo para você. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, você só entende das coisas dos homens. Ou seja, do que os homens entendem? Os homens entendem de egoísmo, os homens entendem de viver para si mesmo, os homens entendem de preocupar-se apenas com suas próprias vidas. Do que é que Deus entende, pastor? Deus entende de entregar a vida em função de outros. Deus entende de amar a ponto de entregar a própria vida para que outros estejam bem. É disso que se trata o Evangelho, de uma transformação interior em nós, a ponto de nós abrirmos mão da nossa vida. Quantos estão aí? Amém. Aleluia. Irmão, isso é poderoso demais. Quantos conseguem compreender? Aí, olhando por esse ponto de vista, você percebe que a obra de transformação do Cristo está adiantada na vida de alguns e atrasada na vida de outros. Diga assim, por quê? Porque tem uns que já se entregam, vivem para que outros possam viver. E tem uns que ainda estão naquele estado de egoísmo. Não, eu vou abrir mão da minha vida para sustentar outros? Não vou. Agora olha que interessante. Abra a sua Bíblia, por favor. Deixa eu te mostrar um texto. Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 41. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essas parábolas a nós, ou também a todos? O senhor está falando só para a gente, os discípulos aqui, ou é para todo mundo? Aí Jesus responde, verso 42. Olha só, disse o Senhor, olha a tradução: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe o sustento ou o alimento a seu tempo? Diga assim: Deus chamou os seus servos para alimentar os conservos. Diga assim: com servos. Então olha para mim, todo mundo aqui é servo. Amém? Até porque se você não é servo, você não é salvo. Porque para ser salvo, você tem que confessar Jesus como seu Senhor. E se você confessou que Ele é o seu Senhor, consequentemente você se tornou servo. Qual que é a nossa missão como servo? Fazer o quê? Alimentar quem? Os conservos. Então olha para mim. Em que consiste o meu chamado? O meu chamado consiste em alimentar os conservos, em alimentar os meus irmãos. Então olha para mim, irmãos. Em função de quem que eu vou viver minha vida? Das pessoas que são servos junto comigo. Então olha para mim. Vou trazer para o dia de hoje para você entender. Pastor, o que é que o senhor está fazendo agora? Alimentando os conservos. É isso que eu estou fazendo. Os irmãos estão aí? Agora preste atenção. Eu posso também decidir não alimentar os conservos. Eu posso decidir viver a minha vida pensando só em mim, cada um que se vire. Eu posso decidir viver uma vida egoísta, assim como eu cheguei quando eu conheci a Cristo, que eu pensava só em mim. Toda decisão, eu estava no centro, pensava só na minha vida, pensava só no meu benefício, pensava só naquilo que era bom para mim. Só que preste atenção, desde o dia que o Senhor começou a fazer a obra dele em mim, Ele está fazendo a obra para que eu ame os meus irmãos, para que eu ame os irmãos com o coração puro. Pastor, e o que é amar? Preste atenção, não confunda amor com paixão, irmãos. Normalmente as pessoas pensam que o amor é a paixão. O que é a paixão, pastor? Paixão é aquele sentimento bobo que você fica olhando assim para a pessoa e fica com os olhinhos brilhando, todo apaixonado. Mas isso não é amor. Amor é atitude. Amor é fazer algo em prol de. Isso é amor.
Os irmãos estão aí? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, já imaginou Deus? Olha, eu amo tanto todos vocês, vocês são muito amados, mas vocês vão tudo para o inferno. Mas eu estou apaixonado por vocês. Vocês vão para o inferno sabendo que eu sou apaixonado por vocês. Agora, presta atenção. Como Deus demonstra o seu amor? Ó, eu vou enviar o meu filho aí. Ele vai se tornar carne. Ele vai ser crucificado, vai ser pendurado em um madeiro, vai sangrar por vocês, vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Deus prova o seu amor para conosco, fazendo algo em nosso benefício. Os irmãos estão aí? Olha para o seu irmão e fala: irmão, amar é fazer. Quantos conseguem compreender? Vou te mostrar um outro texto. Abra sua Bíblia lá em 1 João, de novo. Capítulo 3, verso 17. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo, diga, dinheiro. Aquele que possuir dinheiro, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quantos estão aí? Aí olha para mim, o irmão está lá precisando. Diga assim, precisando. Porque tem irmãos que precisam, tem irmãos que são folgados, são duas coisas diferentes. São aqueles que realmente precisam, amém, irmãos? O irmão infelizmente caiu numa situação ruim, está precisando. Você tem dinheiro, você pode ajudar. Preste atenção, o que adianta você chegar para o irmão e dizer assim: irmão, olha, você está passando fome aí, mas tenha certeza de uma coisa, eu te amo muito. Consegue compreender? Isso não é amor. Por que não é amor, pastor? Porque o amor não se resume a um sentimento. O amor é atitude, é fazer. Ou seja, como é que eu vou provar para esse irmão que eu amo? Eu vou pegar do dinheiro que eu tenho, que eu tenho, e vou compartilhar com esse irmão na sua necessidade. E então, preste atenção, eu não vou precisar dizer para ele que eu o amo. Ele vai saber que eu o amo através da minha atitude. Os irmãos estão aí? Preste atenção, irmãos. Existe um amor muito hipócrita. Pastor, qual que é o amor hipócrita? É o amor de palavra, que não tem atitude, que não tem ação, que não demonstra com atitude aquilo que está se expressando com a boca. O amor não é o que eu sinto, o amor é o que eu faço. E deixa eu dizer para você, eu sirvo a todos igualmente. Consegue compreender? E faço por todos aquilo que eu posso fazer igualmente. Estou disponível a todos igualmente. Estou disposto a abrir mão da minha vida por todos igualmente. Ou seja, eu amo a todos, mas não gosto de todo mundo. Os irmãos estão aí? Tem gente que é chata. Não é que ele não gostar de você dizer assim, o pastor. Não, é que tem gente que é chata. Ou não tem? Eu estou falando bobeira. É gente que é chata. Tem gente que você fala, irmão, a vontade de falar, irmão, você é chato demais. Tem como gostar de você. Entendeu? Agora, preste atenção. Pastor, olha, é nisso que você vai entender algo. O que Jesus disse? Jesus disse assim, amai vossos inimigos. Eu só não gosto. Jesus está mandando amar o inimigo. Como é que você ama o inimigo? Porque não tem a ver com falar. Não tem a ver com ser inimigo, você odeia. Não é assim que funciona. Só que dá para você odiar o inimigo em sentimento e amar ele em atitude. Porque você que decide o que você vai fazer. Então preste atenção. Amar, irmão, não se resume a um sentimento. Amar é atitude, é demonstrar, é fazer. É para isso que Deus está nos transformando, para que nós amemos as pessoas fraternalmente com amor puro, de um coração puro. Quantos estão aí? Aí olha para mim, irmãos. Não sei se você sabe, mas as pessoas necessitam do seu amor. Lembre-se,
Não o amor sentimento, o amor expressão. Como assim, pastor? As pessoas precisam ser servidas. Nós fomos chamados por Deus para servir essas pessoas. Ah, pastor, mas para servir essas pessoas eu vou ter que abrir mão da minha vida. Está começando a entender. É exatamente essa a proposta. Os irmãos estão aí? Olha que interessante. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16, 24. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Diga assim: não tem como seguir Jesus se você não renunciar a si mesmo. Olha para mim, irmão. Primeiro passo para fazer a vontade de Deus é deixar de fazer a sua. Quantos conseguem compreender? Presta atenção. Se você ainda não consegue negar a si mesmo, e negar a si mesmo, leia-se, negar as suas próprias vontades, você nem começou a seguir Jesus ainda. Ah, não entendi, pastor. Eu vou explicar, eu te ajudo. Se você é alguém que só faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, na hora que quer, você não começou a seguir Jesus ainda. Você só se converteu. Seguir Jesus é uma outra história. Olha Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Olha para mim, essa é uma condição. Não tem como você seguir Jesus fazendo só o que você quer. Para seguir Jesus, você tem que abrir mão da sua vontade. Para seguir Jesus, você precisa fazer não o que você quer, mas o que Ele quer. Consegue compreender, irmãos? Por isso que eu estou dizendo aos irmãos: se Deus me chamar e me mandar embora daqui, eu vou na mesma hora. Pastor, por que o senhor não gosta daqui? Irmão, eu amo aqui. Meu plano é viver o resto da vida aqui. Mas deixa eu dizer para você, eu vou precisar decidir: fazer a minha vontade ou fazer a vontade dEle. E para seguir a Jesus, o primeiro passo é negar-se a si mesmo. Olha para o seu irmão, sorria, fala: e aí, irmão? Qual é a vontade que você vive fazendo? É a sua ou é a de Jesus? Ah, pastor, eu quero servir a Deus. Ô irmão, que bênção que você quer servir a Deus. Glória a Deus, nós temos uma célula para abrir. Não, célula eu não quero. Eu quero cantar no louvor, pastor. Ah, então você não quer servir a Jesus, meu filho. Você quer servir a você mesmo. Se você só faz a sua vontade, não é a Ele que você está servindo. Pastor, o que é servir a Cristo? É você não servir a si mesmo. Ou seja, eu renuncio a mim mesmo. Olha lá o texto, vamos continuar. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Diga assim: quem quer preservar a sua vida, perde. Essa é a matemática de Deus. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quantos estão aí? Preste atenção. Não é só perder a vida, é perder a vida por amor de Cristo. Os irmãos conseguem compreender?